preocupada do que qualquer coisa. A internet caiu matando em cima da Carla Vilhena. E pela primeira vez ela vai falar sobre esse assunto. Aliás, ela fala sobre esse assunto, a nossa reportagem. Ela dá o lado dela dessa história com o nosso repórter Bruno Tálamo. Vocês vão colocar agora? É isso? Vamos lá? Então vocês vão ver agora. O Bruno Tálamo encontrou a Carla Vilhena num evento e aí ela contou tudo, abriu o jogo para ele, inclusive de conversa que ela teve com a própria Maju depois que a bomba estourou. Vamos ver agora. Recentemente, a jornalista Carla Vilhena foi bombardeada de duríssimos comentários depois que ela fez críticas ao trabalho da Maju Coutinho, que fazia a cobertura da morte do diretor Jorge Fernando. E aí, na volta da reportagem, a Maju apareceu sorrindo e a Carla Vilhena foi às redes sociais e disse que aquele comportamento não é compatível com o jornalismo. Bom, Sônia Abrão, nós encontramos com a Carla Vilhena e pela primeira vez ela vai conversar sobre este assunto com uma equipe de televisão. Então, a partir de agora, Carla Vilhena fala de toda essa polêmica aqui no A Tarde é Sua. Como que você está lidando com tudo isso? Já passou? Olha, eu até acho assim, agora, claro, né, que tudo já passou e tudo, eu até queria pedir para a Sônia Abrão para me tirar da geladeira, por favor, Soninha. Parou na geladeira. Eu fui parar na geladeira, mas foi mais uma injustiça cometida contra mim, porque eu jamais, nunca faria algo para magoar alguém, principalmente se alguém sendo a Maju, que é uma pessoa tão doce, tão maravilhosa. O que aconteceu, e eu hoje, eu enxergo muito mais do que na época. Eu sou professora de vários jornalistas em formação, pessoas que querem trabalhar em TV. Então, naquele momento, eu acho assim que a professora falou mais forte. E eu errei, mas eu errei em não avaliar o que eu estava dizendo e principalmente de quem eu estava dizendo, porque hoje não é uma pessoa comum que a gente está tratando, é um símbolo. E é um símbolo de uma luta de pessoas que se espelham na Maju e que pessoas que sofrem no dia a dia discriminações absurdas, cruéis, que a gente nem imagina. Gente que levou essa sua crítica à Maju profissional até para o lado do racismo. Não, então, exatamente, é isso que eu queria dizer, porque quem me conhece sabe, quem acompanhou minha trajetória, tem a certeza absoluta de que eu nunca cometeria nenhum tipo de discriminação, principalmente racismo. Aliás, é uma acusação gravíssima, porque é um crime. Então, isso tudo que aconteceu comigo me fez ver como as pessoas sentem dentro uma dor tão grande do seu dia a dia, da crueldade que é cometida com muitas pessoas nesse país por causa do racismo, e que essas pessoas voltaram a sua munição contra alguém que absolutamente está do lado delas. Então isso é que eu queria esclarecer para a Sônia, que eu não reconheci ali um símbolo, eu tratei uma pessoa como pessoa. E exatamente por eu não ter nenhum resquício de racismo na minha existência, é que eu não olhei a cor da pele. Eu olhei como uma pessoa e não é um símbolo. Especificamente, o remendado era rir na volta de um TP falando sobre morte. Fala sobre uma pessoa que morreu, a gente depois tem que tomar cuidado com o que vem. Principalmente no final da matéria vinha uma cena engraçada, porque ele era um humorista, ele era um comediante. Ele fazendo caretas. Exatamente, ele era um humorista, um comediante. Então, assim, o apresentador, eu pelo menos fiz sempre assim, tem que estar atento ao que vem depois para se preparar para o que vem depois. Você chegou a conversar com a Maju depois desse episódio, ligou para ela, vamos esclarecer tudo? Exatamente, falei com ela, aí falei, olha, você tem toda a razão se você estiver chateada comigo. Eu gostaria que você lembrasse da minha história, gostaria de que você lembrasse de quem eu sou, da sua colega e me perdoasse por essa falta exatamente do entendimento de toda a situação pela qual ela já passou. Então foi isso que me faltou. Eu jamais olharia para ela como uma pessoa negra, uma pessoa de pele negra, porque isso não faz parte do meu mundo. Com isso tudo, eu me esqueci de que ela era uma pessoa que já tinha sofrido isso na pele, que ela já tinha sofrido racismo. E aí acabou que no final eu acho que a gente optou por não falar, de não tocar mais nesse assunto, de deixar passar, porque quem me conhece sabe que isso é absurdo. Pessoal da internet, olha, eu quero pedir milhões de desculpas a quem se sentiu ofendido, não foi minha intenção.
E eu nunca, jamais faria uma coisa dessa. Obrigado, viu? Obrigado. Poderia muito bem se esquivar do assunto, foi muito gentil e atendeu aqui a nossa reportagem. Obrigado, Carla. Estou à disposição sempre. Agora eu quero ver essa geladeira. Porta dessa geladeira se abrir. Obrigado, querida. Obrigado mesmo, viu? Beijo, Sônia. Beijo aí para Carla Vilhena, já vou falar com você, Carla. Tem coisas que aí acho que ainda precisam ser esclarecidas. Quanto à geladeira, você já não está mais lá, cumpriu seu tempo de congelar, que era de uma semana, e depois saiu do castigo. Mas acho que a questão ainda demanda alguns comentários, que tem umas coisas que você também não entendeu. Mas já a gente conversa, tá bom? A Carla Vilhena tá na geladeira ainda? Não, ela acho que não lembro tá, disso, não. Tá, Ela já tá. saiu. Vamos verificar se a Carla Vilhena tá na geladeira ou não. Dá para você abrir, Marcinha? Tirar, é só virar aí. Uma coisa só, não quero nem falar muito, a gente tem muito assunto hoje, senão só eu falo e nossa roda aqui, né, fica de uma pessoa só. Não tá certo. Vixe. O Felipe vai falar. A Marcinha tá aí? Olha, Carla, então vamos decidir hoje se a gente tira da geladeira ou não. Eu achei que você já estivesse fora, porque já passou uma semana. Acho que a gente é que não abriu a geladeira semana passada, sei lá, alguma coisa por aí, mas a Carla Vilhena tá aqui. Primeira coisa, Carla, que é importante deixar muito claro, em nenhum momento, em nenhum comentário, pelo menos no nosso programa, teve viés de racismo. A gente nem parou para pensar nesse tipo de coisa. A gente está falando tudo de uma maneira muito natural, de profissional para profissional, não interessa a cor da pele, né? A gente nem parou para pensar, oh, a Maju, uma apresentadora negra, por isso que estão falando mal dela. Não, porque para a gente isso nem existe. Existe a profissional, a competente, a mulher, o resto não interessa. A cor da pele não é quesito para nada. Na verdade, né? Então esse viés racista não existe. Se para você isso é um argumento, ok. Se você conversou com a Maju, muito legal, porque eu acho que quando a gente erra, e todo mundo erra, né? Uma vez na vida, 10 vezes, 100 vezes, o legal é tentar reparar esse erro, pelo menos, né? Fazer um curativo no coraçãozinho de quem a gente magoa. E você fez isso, então eu achei muito legal. Sabia que você tinha falado com ela, mas assim, pensei que fosse por mensagem, mas é outra coisa. Você ligar para a pessoa, sentir a pessoa, poder colocar o seu sentimento em relação àquilo que você fez também, porque aí eu acho que as pessoas se entendem de verdade. Se isso foi resolvido, ótimo. Agora, assim, a sua intenção foi uma, segundo você está colocando, mas a prática foi outra. Né? Tanto que você viu a reação e eu não vi as pessoas argumentando nenhuma história que teria sido seu um comentário racista. Não foi assim. Foi a indelicadeza de profissional para profissional. Foi aquela coisa de, ó, eu sei muito mais e você ainda tem que aprender tudo. E é uma história que a gente comentou aqui que também é muito válida, é a herança de humoristas para as pessoas, porque eles deixam a alegria. Então é comum que aconteça. É natural que aconteça, às vezes nas homenagens póstumas, quando a gente coloca vídeos daquelas pessoas em atividade e geniais, como são os humoristas brasileiros, que na volta a gente esteja sorrindo, porque aquilo não passa, aquilo é universal e aquilo é eterno e vai ficar com a gente como herança deles mesmos. E essa é a grande virtude do artista e é isso que ele busca, né? Permanecer para sempre no nosso coração e na nossa memória e fazer a gente rir, qualquer que seja o momento. Até no momento de despedida, porque é uma maneira de, naquele segundo, você estar eternizando o trabalho daquele artista. Então, é por isso que essas coisas acontecem. Não dá para a gente ser professora o tempo todo, fria o tempo todo, correta o tempo todo. Não dá. Tem um ser humano que fala mais alto e isso também tem que ser respeitado. Então, nosso comentário foi feito nesse sentido. Tá? Para mim, eu não sei o que eu vou fazer com a senhora da geladeira. Eu achei que já estava. Tira da geladeira? Porque assim, acho que pinto a gente não dá em colega e publicamente. Sim. Liga, do mesmo já que jeito ligou que para pedir desculpas. Ligasse e falasse, ah, Maju, né, dá um toque. Primeiro que foi deselegante. Foi deselegante. Mas ela já ficou o quê? Tem um mês? Ah, eu acho que, sei lá, por eu ter achado que ela já sabia há muito ligou, tempo. pediu perdão. Eu deixaria só depois do feriado.
Esse feriado pode pensar em tirar. Léo, olha, fala. Desculpa, não, pode fala, Felipe. fala, Léo, fala. você começou. Vai lá, amor, fala. Fala você. Olha, eu acho o seguinte, ela falou que ela é professora, né? Eu acho que o texto é frio. Ela poderia ter feito um vídeo e ter explicado justamente da forma como ela explicou, né? E independente, eu acho que também da posição dela, porque quando você vai para a internet e você posta um texto da forma como ela postou, você dá oportunidade para a gente pensar o que nós quisermos, né? A partir do momento que ela grava um vídeo e deixa isso extremamente claro, ok, mas eu ainda sou da seguinte opinião. Se ela tinha tanta intimidade para ligar depois, para pedir desculpa, para falar, para depois de toda a história, pegar o telefone e falar, olha, você me desculpa se você ficou chateada, ela deveria ter tido essa atitude depois do jornal. Olha, quero bater um papo com você, Maju, sabe? E isso não rolou. Então, para mim, ela ficaria na geladeira até depois do feriado. Mas sabe o que eu acho? Que nem é coisa de colega fazer. Se o chefe da Maju se julgasse aquilo, não é? Deveria o chefe falar, chegar e falar. Acho que não é, tem umas coisas que não dá pra gente... mas, né, a não ser que seja muito amigo, né? Poderia ter sido feito por telefone. Diga, Léo. Não, só acho que ela errou incontestavelmente, porque é muito chato a gente apontar pequenos deslizes de algum colega, porque não foi nada grave, assim, entendeu? Acontece mesmo, como você mesmo bem pontuou, a gente é ser humano. Agora, acho que eu tiraria ela da geladeira partindo do princípio de que ela reconheceu o erro e que todo mundo merece perdão, né? Não, eu também, eu tiro da geladeira a Carla, justamente por esse gesto que ela pisou feio na bola, pisou mesmo, os argumentos não me convencem, galinha, mas é sincero. Agora, a atitude nobre de botar a mão na consciência e ligar, ou seja, quem liga, quem conversa, é porque está encarando e assumindo um erro. Isso está tão difícil hoje em dia, mas está tão difícil. E a Carla teve essa nobreza e elas se entenderam. Então, por conta disso, né, acabou, episódio encerrado, página virada, professora nas horas certas e nas outras uma colega que respeita a outra de Não dá para verdade, fazer o sargento né? da Gestapo todo dia, toda hora, Não né? dá. Você ser governanta húngara, né? Porque senão você vai fazer uma coisa mais legal da vida, ao invés de ficar assistindo televisão, vendo que sua colega tá errando ou não errando, parece governanta húngara. Que isso, gente? Cara, os húngaros são doces, viu? Sabia? Até na culinária. Olha aqui, fica fora da geladeira então, Carla, vida que segue, boa sorte para você e obrigada mesmo por ter conversado com o nosso repórter Bruno Tálamo e ter explicado a situação, contado o seu lado da história. Valeu!